Glória a Deus, meus irmãos. Estou muito feliz pela oportunidade de estar na casa de Deus, por mais uma vez poder compartilhar com os irmãos o conhecimento das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 40 e a partir do versículo 1. Glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé, eu vou ler alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. José na prisão interpreta 2 sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, o faraó. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servisse e por algum tempo estivesse na prisão. E os 2 sonharam cada um seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado, e o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do Senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete. E José lhes disse: não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Amém? Até aí, meus irmãos, assentai-vos. Eu vou trazer a exposição do Gênesis 40, do versículo 1 até o versículo 23. E nesse processo a gente vai acompanhando a leitura e vai desenrolando aqui os mistérios de Deus, né? Para a nossa vida. Aleluia. Irmãos, na semana passada o irmão Marcos pregou aqui no culto o Gênesis 39, né? Que era José na casa de Potifar. Então, aqui nós vemos o título, né, de hoje, que é José na prisão interpreta 2 sonhos. E na semana passada, então, nós vamos recapitular um pouquinho para nós entendermos a sequência do texto de hoje. Que então, meus irmãos, José foi vendido, né, pelos ismaelitas aos egípcios por 20 moedas de prata que os levaram para o Egito. Então, José estava na prisão por causa das acusações da mulher de Potifar. Sendo José mordomo, ele mandou prender José por calúnias vinda da esposa de Potifar, sendo que José nada fez para merecer isto. Isso está escrito lá no Gênesis 39, que a gente estudou na semana passada. Então, meus irmãos, aqui Deus começa a trabalhar na vida de José. José, então, ele foi cometido de uma culpa que ele não teve. Então, a mulher de Potifar quis, né, ter uma noite com José, e José então negou-se, né, por conhecer o propósito, a vontade de Deus, tinha o entendimento das coisas que eram certas e das coisas que eram erradas. Então ele quis fugir desse assédio, né, que nada mais foi que um assédio. Enquanto Potifar não estava no palácio, ali a esposa dele queria então seduzi-lo, né, para que José então cometesse esse pecado. Mas José, como muito esperto, ele então fugiu. Nessa fuga, a esposa de Potifar o denuncia, né, como se ele fosse o culpado, até porque ficaram roupas dele na hora que ele correu, né? As roupas dele ficaram ali como prova, e ela gritou, e veio os guardas. Então, José teve aí uma culpa que ele não poderia carregar. Mas ele foi culpado, então ele foi parar na prisão. Então, hoje aqui nós vamos falar um pouquinho dessa experiência que
José teve na prisão. Eu acredito, meus irmãos, que aqui Deus começa a trabalhar no caráter, começa a trabalhar na postura de José, né? Se a gente olhar os textos que a gente já estudou, José era muito de contar as coisas para os irmãos, né? E aí isso, na vida dos irmãos dele, causava essa inveja, né? Porque José contava os sonhos, contava as coisas que aconteciam. E aqui dentro da prisão nós vamos ver o caráter de José sendo transformado pelo Senhor para que se cumprisse o propósito de Deus. Então nós vamos ver a prisão dos oficiais de Faraó, os sonhos e interpretação que José deu e o cumprimento exato dos sonhos que José deu aos oficiais. Então, no livro de Gênesis, capítulo 40, do 1 ao 4, eu vou ler mais uma vez aqui para os irmãos, para a gente poder compreender bem direitinho o texto. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Versículo 4. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Então aqui, meus irmãos, nesse tempo que José já estava ali um tempo já na prisão, esse episódio aqui que Moisés relata é justamente o tempo em que entra 2 oficiais do palácio de Faraó. Eles estavam sendo acusados por alguma coisa que aconteceu. A Bíblia não diz exatamente, né? Aqui simplesmente fala que houve uma ofensa e eles eram ligados diretamente com o Faraó. Então teve alguma confusão ali no meio deles que eles acabaram parando na prisão. E a prisão que José estava era a prisão que ficava ali no cárcere, na casa de Potifar, né? Uma das partes ali, essa prisão estava localizada. E nesse dia, então, entram 2 oficiais muito importantes. Eles eram o padeiro e o copeiro do palácio. Pessoas ligadas diretamente com o faraó. Eles ali, então, serviam o faraó, preparavam, né, o vinho, o suco, traziam uma água. Todos aqueles favores eram feitos pelo copeiro. Enquanto assar o pão, fazer comida, fazer os doces, eram preparados pelo padeiro. E às vezes a gente fica pensando aqui nesse texto, né? Imaginando o copeiro dos nossos dias e o padeiro dos nossos dias. Nós aqui temos um padeiro que vem todas as quartas e sábados entregar o pão aqui e vender na comunidade. Mas não é nesse nível que a gente tem que pensar. Eu quero trazer para os irmãos que eles eram de alto nível, sabe, da corte, assim, aquelas pessoas que tinham uma festa importante, era o padeiro e o copeiro que participavam, porque eles eram o braço direito de Faraó. Mas por algum motivo eles foram parar na prisão. E aqui, meus irmãos, eles pecaram contra o Faraó. Os nobres da corte, como eles tinham esse título, pessoas de muita confiança do rei, o copeiro-chefe preparava as bebidas na frente de Faraó, entregava as bebidas para o rei, né, como eu já falei. Uma vez que a bebida era preparada na frente do rei, então os riscos eram minimizados. Ou seja, o que poderia acontecer? Alguém envenenar, né? O copeiro colocar aqui um veneno aqui na bebida do rei do Egito, então ele tomar e morrer, enfim, existe maldade para tudo, né, meus irmãos? Então, por isso que era feito tudo na frente do rei, para que, e muitas vezes ele tinha que provar antes, porque se ele morresse, né, era uma garantia que ele poderia beber ou não aquele líquido, aquele suco, aquele vinho, que era muito comum
de ser servido. E o padeiro-chefe também era incumbido das mesmas responsabilidades. Alguns estudiosos relatam que eram preparados 31 tipos de bolo, 57 variedades de pão, preparados para servir a Faraó naquela época. Olha a responsabilidade, meus irmãos. Não que Faraó ia comer tudo de uma vez, porque eu acredito que tinha muitos setores lá dentro do palácio, então era para servir muitas pessoas. Mas eram essas quantidades que alguns estudiosos trazem para a gente, E daí eu quis também compartilhar com os irmãos. Então a responsabilidade do padeiro no Egito era preparar essa variedade de comida assada para servi-lo. Isso era feito na frente do rei para não se ter risco de envenená-lo. Aparentemente, os dois ofenderam a Faraó. E por isso foram presos onde estava José. E isso fica claro que a mão de Deus estava por detrás, Porque a prisão ficava na casa de Potifar, o chefe da guarda. Então, José estava na prisão, mas continuava a trabalhar, porque Potifar conhecia o trabalho e a dedicação de José em tudo que José se destacava, pelo seu caráter e o seu temor a Deus. Então, José ele já tinha uma postura de um servo de Deus, de uma pessoa que estava ali com um propósito. Desde quando ele foi lançado lá no poço pelos seus irmãos, por inveja, por ciúmes, ali Deus já estava trabalhando para o propósito. Deus queria levar José para viver o propósito que ele tinha com ele. Então, deu muito certo, desses duas pessoas importantes da corte do rei estarem ao cuidado de José. Porque mesmo que José estava na prisão, o trabalho dele era tão excelente, meus irmãos, que ele não ficou lá preso no canto entre as celas. A Bíblia vai dizer que ele ficou como se fosse um ajudante lá dentro. Ele servia dentro da prisão, Pela tamanha confiança que Potifar tinha, apesar de que ele desconfiava, que ele tinha tentado realmente alguma coisa com a esposa dele. Mas ele teve essa confiança porque Deus era na vida de José. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui, o propósito de Deus será cuidar e proteger da descendência de Abraão, na qual Deus tem uma aliança, aonde viria o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. Então, jamais Deus, ele falha nas suas promessas. Deus, ele fez uma aliança com Abraão que disse que serão benditas todas as famílias da terra, Então, José era parte dessa promessa. José estava no propósito, no plano de Deus. Então, por isso que José tinha que passar por isso que ele passou por esses processos. Mas se você começar a observar, você vai ver que José foi íntegro em tudo que ele fez. Ele poderia ter muitas razões, para não estar ali e chutar o balde, como muitas pessoas fazem, Acontece um probleminha aqui, um probleminha, eu não venho mais na igreja, eu não quero mais saber das coisas, não falo mais com aquele irmão, olhou para mim de nariz torto. Então, são essas picuinhas, que José não tinha. E, na verdade, antes ele tinha, Agora Deus já estava ali trabalhando no caráter dele, moldando ele estava mais prudente. E os sonhos e interpretações que José deu. Vamos ler Gênesis 40 e vamos para o versículo 5 até o versículo 8. Acompanhe comigo. E os dois sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho, com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere, da casa do seu senhor: por que vocês estão com cara triste hoje? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem os interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Irmãos, aqui a Bíblia fala que teve 2 sonhos, dos dois.
Observem que foi isso que aconteceu. E muito parecidos os sonhos, mas com significados diferentes, né? Que vieram da parte de Deus, no qual tem acesso, podendo agir na mente das pessoas. Olha como Deus faz, meus irmãos. Ele tem o controle de tudo, né? Não há limites para esse Deus. Ele acessa o que Ele quer com as mãos, coração, mente humana. Deus é santo, justo, reto, verdadeiro, sabe como agir para o seu propósito. E naquela época José tinha esse dom de interpretação de sonhos que mais tarde seria usado para o seu favor. Vai interpretar o sonho de Faraó e vai ser colocado como autoridade na terra do Egito. Irmãos, olha como Deus é bom. José, com esse dom que ele tem, né, de interpretar os sonhos, aqui está sendo muito favorável para ele. Então a Bíblia vai dizer, né, que o copeiro e o padeiro eles estavam muito preocupados, porque tiveram sonhos. Mas naquela época era muito comum eles consultarem sacerdotes, magos, pessoas que trabalhavam nessa área mística, né? Então assim, sonhavam uma coisa, acontecia alguma coisa, eles corriam para essas pessoas para pedir esse auxílio de interpretação. E aqui a gente vê, né, que José entra então na prisão, percebe que todo dia é uma rotina, mas aquele dia os oficiais estavam tristes. E daí José vai e pergunta, né, porque olha como Deus trabalha. José já estava sendo humilde, já queria ajudar os dois, porque é claro que ele tinha uma intenção de que ele poderia, ajudando os outros, a poder também depois ter uma garantia que poderia sair daquela prisão. Então, mas ali a gente já começa a observar a humildade dele, em querer se preocupar com o seu próximo, em querer estender a mão, saber o porquê, porque eu fico imaginando, né, irmãos, todo dia aquela rotina, e todo mundo está lá de um jeito, mas José percebe a tristeza no olhar deles, e daí José pergunta, né, por que vocês estão tristes? E aí eles contam o sonho, porque existem sonhos que acontecem até conosco, que a gente fica se perguntando, mas o que significa? Eu tenho certeza que todo mundo aqui sonha alguma coisa e fica se perguntando, meu Deus, eu tive tal sonho, mas o que isso significa, né? E a gente não tem as interpretações de sonhos como José teve, né? Já chegaram pessoas para mim e falaram assim, ai irmão, se eu tive um sonho, aí foi assim, assim, assim. O que a irmã interpreta para mim? O que a irmã acha que é, né? Se eu lembrasse disso, eu ia dizer, olha, José já morreu há muito tempo. Porque eu não tenho esse dom de revelações, né? E até porque, irmãos, a palavra de Deus diz que naquela época era comum, né, essa questão, mas José, ele tinha um dom, né? Então ele tinha esse dom de interpretar. Hoje, irmãos, nos nossos dias, quando a gente tem um sonho, quando a gente fica preocupado, o que a gente tem que fazer? Dobrar os joelhos, a Bíblia nos ensina, né? E a gente tem o Espírito Santo. Temos a palavra de Deus que vai interpretar os teus sonhos. Tem a palavra de Deus que vai, se você ler e orar, e Deus vai te revelar na palavra. Hoje nós não precisamos fazer essas buscas, né? Eu via muito assim na cidade onde eu morava, irmãos, missionárias, né? Que realmente tinha assim, ajudava as pessoas em oração, contava lá os problemas, os sonhos. E às vezes ela ajudava, né, na interpretação, mas o mais prudente para nós hoje cristãos é ler a palavra, orar, dobrar o joelho, e Deus vai falar. De alguma forma Deus vai falar, meus irmãos. Mas eles aqui, né, José ainda disse, não pertence a Deus as interpretações, então ele também estava sendo aqui usado, né, para poder auxiliar os dois na prisão. Então, meus irmãos, voltando aqui, o copeiro e o padeiro estavam preocupados com aquele sonho, havia uma intuição de coisas negativas, pois José os encontraram tristes, que dava para ver em seus olhares. Naquela época, né, eu falei que era muito significativo para as pessoas, era uma forma de mostrar e revelar destinos das pessoas. Existiam sábios, que eram intérpretes de sonhos, especialistas para interpretá-lo. Quando alguém sonhava, eles iriam consultar sábios, sacerdotes de um determinado reino. Ou chamavam um profissional para interpretar aqueles sonhos. Fico imaginando, né?
se não tem a direção de Deus, é um pouco complicado, né? Daí a pessoa fica com aquilo na mente, vai acontecer, e às vezes de tanto, né? Talvez acreditar poderia até acontecer, sejam coisas boas ou ruins. Eles falaram, né? Nós temos um sonho e não há quem os interprete. Como não havia um sábio ou um intérprete na prisão, eles responderam com tristeza a José. Porque, irmãos, olha só, aqui eles não tinham o sábio, sacerdote, pessoas com quem eles pudessem falar, né? E mesmo que eles saíssem da prisão, eles iriam consultar essas pessoas, mas mesmo assim, não ia ter uma revelação profunda do que viria da parte de Deus, né? Porque tudo aquilo que não é de Deus, irmãos, é uma coisa muito frustrante, né? São cabeçadas que as pessoas vão dando na vida e depois elas não sabem o porquê, né? Mas consultam coisas estranhas, né? Ao invés de ler a palavra, ao invés de buscar a Deus. Então aqui, meus irmãos, por isso a Bíblia diz que haverá um tempo que Faraó terá um sonho e que irá interpretá-lo. E quem vai interpretar será José, que é o plano de Deus desde o começo. Então aqui, José, ele já tem esse dom, né, de interpretar os sonhos. Deus se revela, mostra para ele. E nós vamos ver aqui que os sonhos, a interpretação de José casou muito bem, né? Foi realmente aquilo que José falou, foi o que aconteceu. Bom, por isso a Bíblia diz que haverá um tempo, né? Falei ali, vai acontecer que José vai ter a oportunidade também de revelar o sonho de Faraó. Isso é mais lá para frente, no capítulo 41, que vai ser na semana que vem. E no final do versículo 8, José desmitifica dizendo: não pertence a Deus as interpretações. Ele quer dizer que mesmo que estivesse fora da prisão, ninguém podia trazer com propriedade a verdade das revelações dos sonhos. A Deus pertence os sonhos e é Ele quem dá e quem interpreta. Só Ele tem acesso ao coração do homem e é de Deus a interpretação dos sonhos. E José aqui quer dizer também que, sendo feita a interpretação, e se acontecer, né, o interpretado, a glória será para Deus. Essa era a intenção de José, que se acontecesse de fato o que ele falou, a glória, o louvor, a adoração era para Deus, né? Em nenhum momento José buscou glória para si. José não tinha virtude e nem poder para isso, mas Deus, que tem todo o poder para fazer isso. José aqui estava tão crente, meus irmãos, como no início de tudo o que ele tinha passado. Nada parece que abala a confiança que ele tem no Deus de Israel, né? José, ele foi jogado num poço lá pelos seus irmãos. Aí ele passa também pela exposição, né, de assédio contra aquela mulher. E meus irmãos, olha só como todas as circunstâncias não é favorável a ele. Mas aqui a gente pode ver que ele estava tão crente no Senhor, tão confiante de que Deus ali tinha um propósito, ele estava começando a entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Meus irmãos, ele tinha tantos motivos para reclamar, né? Porque estava dando tudo errado. E quantas vezes dá errado na nossa vida e a gente quer murmurar, a gente quer reclamar, a gente desabafa com quem não pode te ajudar, a gente se expõe nas redes sociais, chorando as nossas mazelas. E aqui eu aprendo com José, que mesmo que ele passou esses perrengues todo na vida, ele continuou sendo crente, irmãos. Ali, não vou reclamar, não vou murmurar. Ele estava tentando buscar um jeito, uma maneira de entender o que Deus tinha para ele ali, porque ele também estava sendo sábio. E aí ele começa, então, dessa forma, a chegar ali no propósito, né? Ele queria muito voltar para a terra dos pais dele. Imagina, mesmo que ele esteja trabalhando na prisão e não necessariamente ali, porque eu já ouvi relatos de pessoas que são presas nos nossos dias hoje, né? Inclusive eu tive a oportunidade de conversar com ex-presidiários
que é horrível, meus irmãos, horrível, né? José tinha um serviço dentro da prisão, e eu acredito que era assim, de auxiliar, de trazer ali a comida, ou limpar, né? Eu não fui muito a fundo, mas eu acredito que essas eram as funções de José. Mas as pessoas que são presas, geralmente é horrível, meus irmãos. Eles, nos dias de hoje mesmo, é de chorar. Sabe que o preso contar para você o que eles passam dentro de uma prisão? Irmãos, eu quis chorar quando eu ouvi os relatos. É humilhante. A pessoa, ela pede para morrer lá dentro, do que passar pelo que eles passam. Então, assim, ó, tem gente que faz as coisas, né? O mundo aí, Satanás entra na mente das pessoas e quer destruir famílias, lares, casamentos, enfim, destruir histórias. E aí a pessoa fala, por mim, se eu for presa, tô nem aí, não ligo para isso. Mas é horrível, irmãos. Independente, assim, ó, do que você está sendo julgado, lá o castigo é violento, né? Então, se você nunca teve a oportunidade de conversar com esse presidiário, converse, meus irmãos. Ou eles saem de lá, né, assim, querendo muito servir a Deus e viver de uma outra maneira, ou se eles puderem encontrar a morte lá dentro, eles querem encontrar a morte, porque é horrível ficar dentro de uma prisão. Mas José queria muito voltar para a família, voltar para o lar dele, encontrar o pai, né, Jacó, seus irmãos, mesmo aqueles que fizeram que ele chegasse até ali. Ele não estava entendendo o propósito de Deus, só parte do propósito, mas as coisas foram acontecendo. Glória a Deus por isso. Então José podia reclamar e não, ele ficou quietinho. Ele ficou assim, ó, eu vou confiar porque Deus, ele é maior que tudo isso que eu estou passando. E assim nós temos que ser, meus irmãos, crentes inabaláveis em Jesus, sem murmurar. Se você quer murmurar, dobra o joelho e fala, Deus, aconteceu isso, estou chateada, estou angustiada, tenho vontade de fazer isso com uma pessoa que às vezes a gente tem, né? Dá uns nervos na gente, nós somos seres humanos, mas a melhor maneira é desabafar com o Senhor. Amém? Aleluia. Então José estava crente, né? Como no início de tudo que ele tinha passado. Nada parecia abalar a confiança que ele tem no Deus de Israel. Conte-me os sonhos que vocês tiveram. José sendo o intérprete. Versículo 9 a 15, vamos acompanhar. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e ele disse, em meu sonho havia uma videira diante de mim e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e entreguei a Faraó. Então José disse, esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são os 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o Faraó e me tire desta prisão. Então aqui está bem claro o texto, né, meus irmãos? Então aqui José faz essa revelação, né, que ele voltaria a servir Faraó, como ele teve um sonho. Dentro de 3 dias ia acontecer isso. Ele ia então servir, voltar o cargo dele, Faraó ia perdoá-lo, né? Então ele voltaria para servir a Faraó. E bem certinho, irmãos, conforme a interpretação de José. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, após essa revelação, José pede um favor, né? E que se lembrasse dele quando estivesse na presença do rei do Egito. José está tão crente que essas coisas iriam acontecer, meus irmãos, que ele não perde a oportunidade que o copeiro retribuísse o favor a ele. Olha que lindo. José sabia, olha a convicção, né? Quando a gente tem convicção,
Ele sabia que esse sonho ia acontecer. E por isso que ele trouxe essa revelação para ele. E aí ele já não esqueceu de pedir para ele um favor. Olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Né? Vai dar o teu jeito aí de falar bem de mim. Eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada. Né? E a gente vai ver que isso não aconteceu. Então, a confiança em Deus é inabalável. E a confiança de meios dos quais José poderia se beneficiar ao ajudar o copeiro. Deus age através das pessoas para a realização do seu propósito. A humildade de José ao pedir o seu favor. A gente percebe que José está bem humilde aqui, né, meus irmãos? Já está mais no lugar dele aqui, como Deus. É que Deus trata com a gente, meus irmãos. Às vezes tem lugares que a gente vai para a presença de Deus, ou alguns vales da nossa vida, alguns desertos, e a gente tem que ir para lá, meus irmãos, para a gente aprender. Porque às vezes, a gente leva a vida assim, deixa a vida me levar, é assim mesmo, e fica chorando as mazelas. Mas, irmãos, eu quando passo pelos vales, eu glorifico a Deus. Porque ali eu aprendo, ali o Espírito Santo me mostra, ele me consola, ele me ensina, sabe? Então existem vales que a gente precisa passar. E assim José está aprendendo lá, meus irmãos. Não é fácil, não está sendo fácil para ele, mas Deus está agindo. Então, em nenhum momento José fala da maldade dos seus irmãos para com eles. Ele podia reclamar, olha, eu estou aqui, né, por isso. A gente tem costume de falar tudo, meus irmãos. A pessoa pergunta uma coisa, a gente fala tudo. Parece que a gente está diante de um psicólogo. E fala, expõe. E aí José é muito sábio. Ele só fala o necessário. Ele não expõe, meus irmãos, isso. A esposa de Potifar, né, poderia xingá-la. Mas não, melhor. Boquinha de siri. Nenhuma palavra de acusação contra seus irmãos. Nada fez para estar ali na prisão, né, falou para eles. Nenhuma palavra contra a esposa de Potifar, que levou a ele a estar na prisão. Humilde e temente a Deus, confiava plenamente no juízo de Deus. Queria sair da prisão porque estava ali de maneira injusta. Muitas injustiças foram feitas com ele, e quem fez não importa. Ele só queria que o copeiro lembrasse dele diante do rei para redimissão, né, da injustiça feita com ele. A palavra prisão significa poço. E quando o padeiro-chefe ouviu essa interpretação positiva, daí ele se enche de esperança. Ele escutou uma coisa boa do copeiro. Agora ele sendo padeiro, eu também vou contar. Foi uma coisa boa, né? Mas, irmãos, observe, né? A pessoa que faz a maldade, ela vai sempre querer achar vamos dizer, como eu vou usar essa palavra aqui para os irmãos? Ele vai sempre querer se sobressair de alguma forma, sabe? Então aqui a gente já percebe que quem era o culpado, né, de realmente estar ali, era o padeiro. Foi o padeiro que dá a entender aqui no texto que fez alguma coisa para Faraó lá e que botou o copeiro no rolo também, e os dois foram presos. Porque ele achou, foi bom para ele, vai ser bom para mim. Ele quis se beneficiar da interpretação de José para o copeiro, mas ele pensou, então tem coisa boa aqui para mim também. Né? E daí, aqui a Bíblia vai dizer que ele vai contar. Então, na verdade, aqui podemos ver aparentemente pela interpretação dos sonhos que havia um culpado entre outro inocente. Pode-se observar que gente ruim ou que faz algo errado, hipocritamente ele vai querer algo por ela, mesmo sabendo que não mereça. Versículo 16, né? E quem não quer uma interpretação favorável, né, meus irmãos? Alguém que lê a mão, cartomante, horóscopo, só coisa boa. Né? Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu com a minha mãe. Eu tinha o quê? Meu pai tinha falecido, eu tinha 6 anos. Eu acho que 7, 8 anos, eu era bem pequenininha. E eu lembro, minha mãe saiu para receber o pagamento. E aí ela disse que a cigana encontrou ela na rua. A cigana. E ela com o salário dela, coitada, meu Deus, irmã, nós éramos tão pobre. E aí a mãe, sabe assim, quando não estava muito crente, não estava muito ainda com as coisas de Deus, porque depois que o meu pai faleceu, e depois
ela quis curtir a vida, ia para as noitadas com as amigas, porque daí, né? Não tem mais marido, estou livre. E aí ela começou a receber aposentadoria, meu pai faleceu e ela teve direito à aposentadoria. Então ela sai para o centro da cidade, lá em Joinville, onde nós morávamos. E eu estava em casa, eu lembro que ela chegou tão triste, quase sem nenhum real. Na época era cruzado, os cruzeiros, né? E aí, mas ela queria que alguém falasse com ela. E aí a cigana aborda ela, lê a mão dela, como elas fazem, né? E ali conta um monte de coisa. Aí, de uma coisinha que você fala, delas já engatam aqui e ali. E o inimigo também usa essas coisas para poder te levar para o abismo, né? E aí, meus irmãos, minha mãe lá foi contando as coisas, ela dizia, mas ela sabia tudo da minha vida. Mas é claro que sabe, porque de uma coisinha que você fala, ela vai puxar de outra. E sempre essas pessoas que são cartomantes, que acreditam em horóscopo, essas coisas todas, elas têm um jeito de persuadir a pessoa, né? E aí ela caiu na lábia da mulher. E a mulher, quase todo o pagamento dela, comeu. Chegou em casa triste, parecia que estava mais carregada, porque, meu Deus, tirou da comida que ia nos dar para dar para a cigana. Ai, irmãos, quando a gente não tem Jesus, a gente fica tão perdido na vida que tudo que falam para a gente acredita. E aí, meus irmãos, as pessoas buscam, né? Ai, o que o horóscopo está dizendo hoje para mim? E aí a pessoa vai lá e consulta essas coisas que são místicas, que não vêm de Deus, né? Se a gente acordasse, ai, quero ver o que o Espírito Santo tem para mim. Ah, o Senhor é o meu pastor, hoje é o dia, olha, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, se a gente buscar na palavra as coisas que a gente precisa para a nossa vida, a gente vai ser muito mais feliz, né? Porque isso são portas, são brechas que a gente vai abrindo e ali o inimigo vai confundindo a nossa mente, que é isso que ele quer, né? Então, aqui aconteceu com eles. Se eles estivessem soltos, eles já teriam ido consultar outras pessoas, né, desse nível de pessoas para se consultar, né, para saber o sonho. Então aqui, meus irmãos, né, eu quis contar para trazer para os irmãos porque eu lembrei, quando eu estava estudando, eu lembrei desse acontecido. Coitada da minha mãe. Tão inocente, meu Deus. Bom, o sonho do padeiro-chefe. Vamos lá para o 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, José, e eis que 3 cestos de pães brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os servos, e no meio destes reabilitou o copeiro, chefe, e condenou o padeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Olha, meus irmãos, eu não queria receber uma interpretação dessa. Para um foi positivo e para outro foi negativo. Então, assim, Deus, Ele está na mente das pessoas, Deus está no controle de todas as coisas. Então, aqui a gente já pode ver que a justiça foi feita, né? Nada fica escondido diante de Deus. E ali o nome do Senhor é glorificado, porque José se mostra ser uma pessoa crente, confiante no Deus de Israel, né? Ali como Moisés escreve o texto de Gênesis, então ele está falando isso aí para os israelitas, ensinando, né? A postura, o entendimento, as coisas que estavam ali acontecendo através das revelações. Bom, aqui então ele levava os cestos e as aves comiam os pães que estavam sendo levados no cesto com
na cabeça como costume da época. A resposta da interpretação de José não era favorável ao padeiro-chefe, não foi como ele esperava. E José disse que dentro de 3 dias, Faraó vai mandar te executar. Pela literatura, aprendemos, alguns estudiosos falam, que a forma da morte era que as pessoas fossem decapitadas e seus corpos pendurados em árvore ou em postes, para que o espírito não tivesse descanso. Era assim que eles pensavam. Se nós decapitar e pendurar, os espíritos vêm, os espíritos deles não terá descanso. Não é como enterrar, colocar na tumba, como eles faziam naquela época. Então isso era uma forma de, além de já estar morto, era essa parte de humilhação, assim, E no entendimento místico deles era que os espíritos deles iam ficar perturbados. E daí as aves, naquela época, comeriam a sua carne. Essa era uma superstição do Antigo Egito. Pior tipo de morte, se a gente for observar. Então a interpretação de José se cumprindo do versículo 20 ao 23. Deixa eu ler aqui o 23 para os irmãos, que a gente já leu até aqui. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Tudo aconteceu. Um morreu, outro foi promovido e o outro que queria ser lembrado foi esquecido. Ai, meus irmãos, que tristeza. Mas a gente sabe que ali tem um propósito do Senhor, Então, a interpretação se cumpriu. Exatamente os 3 dias era o aniversário do nascimento de Faraó, costume do Antigo Oriente, soltar um preço quando se dava uma festa, prova do seu favor, fazia o julgamento e soltava uns e outros não. Faraó deu um banquete e convidou todos os nobres e convocou o padeiro e o copeiro da prisão, que eram nobres também ali na presença de todos os nobres, e ali ele julgou os dois, Concedeu perdão, absolveu o copeiro e condenou o padeiro. E mandou que fosse pendurado e decapitado, como José havia interpretado. E Moisés afirma nessa parte, uma prova de que como Deus era com José. Que lindo, E por último, o padeiro-chefe não se lembrou dele. Ai, meus irmãos, eu fico pensando aqui na angústia que José estava, Aí depois, acho que ele ficou mais 2 anos preso, depois de todos esses acontecimentos, até que um dia ele foi solto. Porém, o padeiro-chefe não se lembrou dele, no versículo 23 aqui. Então, aqui vamos aprender que não devemos colocar, meus irmãos, o nosso destino nas mãos das pessoas. José fica feliz pela oportunidade de interpretar os sonhos dele, porém, como foi interpretado, não veio a se cumprir. Aqui também eu busquei, que um provérbio árabe parece, que diz assim, que o ingrato esquece 100 pratos de comida que recebeu, mas lembra de um que faltou. Então isso é a pessoa ingrata, Nada de bondade do copeiro. Ainda não havia chegado a hora de José, meus irmãos, ele precisava ser provado mais um pouquinho. Ai, meu Deus! Mais um pouquinho José precisava ser provado, coitado. Somente depois de 2 anos que a libertação de José vai acontecer. Bom, o que Moisés queria nos ensinar os israelitas com essa história e também nos ensinar como igreja hoje aqui, meus irmãos. Aqui tem um propósito muito lindo do mistério de Deus, A história foi contada para os israelitas no tempo que Moisés escreve o livro de Gênesis, como é o culto de ensino, e é assim que a gente tem aprendido. Mas essa palavra corta lá para os irmãos israelitas, como corta aqui para nós também, Então, fica aqui as considerações. Então, meus irmãos, como Deus agia nos acontecimentos, ele estava, Moisés queria ensinar os israelitas, que como Deus agia nos acontecimentos, guiando os fatos, cumprindo o seu propósito, que era abençoar e proteger a descendência de Abraão. Então, desde o começo, a gente até percebe que Deus falava com Abraão, falava com Isaac, com Jacó, mas com José não foi falado, Os irmãos percebem que Deus não falava? José, faz isso, faz aquilo, Conte as estrelas dos céus, aquela coisa toda que foi feita com Abraão, Isaac e Jacó, de falar, eles viram Deus face a face, aquela coisa.
Mas José não teve essas experiências, né? Deus não agiu assim com José. Deus tem os seus meios de trabalhar. Veja como Deus age e está no controle de todas as coisas. Deus estará com você quando entrarem na terra prometida, né? Porque aqui Moisés estava ensinando eles que eles iam passar. Nós vamos aprender isso na palavra, que eles vão atravessar para a terra prometida. Falava para eles que era para eles continuar tendo confiança em Deus, né? Que o propósito de Deus era preservá-los, era abençoar outras nações através de Israel. O copeiro, o padeiro, o faraó, todo o Egito terá livramento e resposta através da vida de José. Ou seja, o propósito de Deus sempre será esse. E o povo de Israel havia esquecido. Então, eles haviam esquecido. Então, por isso que Moisés pregava para eles, irmãos. Né? Moisés ia lá, subia os montes, falava com Deus, face a face. E o povo queria, porque queria sair da presença, né? Meu Deus, a gente já estudou sobre isso e a gente vai ver mais também lá na frente que eles adoram outros deuses. Então, Moisés de fato estava ali ensinando para eles como eles tinham que andar. E essa palavra que nós ouvimos hoje também é para nós. Deus também está nos ensinando aqui, irmã, que nós também precisamos andar no propósito de Deus. Amém? E Deus tinha uma promessa, né? Que em ti... Som verdinho. Som. Som 2 em som. Glória a Deus. Põe um pouquinho de agudo para mim. Então aqui diz, né? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Bom, meus irmãos, em quem você tem colocado a sua confiança? Não entregue o percurso da sua trajetória nas mãos de quem vai falhar com você. Aqui a gente viu, né, que o copeiro esqueceu de José, né? E assuma a responsabilidade e viva o bom propósito do Senhor para a sua vida. Leia as Escrituras Sagradas, estude a Bíblia, para que você possa encontrar as respostas para a tua vida. Então, assim, foi um propósito de Deus que o copeiro esquecesse? Foi. Que não era a hora de José sair da prisão. Deus queria tratar ainda um pouquinho mais com José, né? Então, ali José, ele fica por mais 2 anos na prisão. E aí, nos próximos estudos que vamos ter, a gente vai saber a proporção, né, que Deus vai usar José. Né, vou adiantar um pouquinho para os irmãos, que José ele vai conseguir interpretar os sonhos de Faraó, vai ser promovido. Olha quanta coisa boa vai começar a acontecer. Ai, meus irmãos, a Bíblia assim, é tão maravilhosa, que hoje eu estava lendo, né, estudando, e eu aprendo muito mais quando eu vou estudar do que só ler e tentar ficar às vezes num versículo. E aí o Espírito Santo falava comigo assim, de uma forma tão linda, sabe? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela acende uma luz dentro da gente, a gente começa a compreender, é tão gostoso, né? A aprender a Bíblia. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu comecei a entender um pouco mais da Bíblia depois que comecei a participar dos cultos de ensino. Eu tenho muito tempo de crente, já fui de outra igreja, evangélica também, da igreja quadrangular, e lá não tinha culto de ensino, a gente participava de escola bíblica e a gente decorava muita coisa, né? Mas não tinha assim uma profundidade dos estudos como tem na Assembleia de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, por esse culto, eu louvo a Deus pelas portas abertas, eu louvo a Deus pela oportunidade de ensinar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração e de aprender a palavra, porque é tão gostoso, irmãos, é tão gostoso que olhando toda essa narrativa, toda essa história de José, a história dele assim, é tão parecida com a gente, né? Só muda algumas fases assim, mas né, as tribulações, as lutas, os desgastes da vida da gente, é igualzinho, irmãos. Os israelitas também passaram as mesmas coisas. E aí, o Senhor vai dando graça para eles, vai dando graça para nós, vai nos ajudando nas nossas fraquezas. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está tão bem, mas é só confiar no Senhor, porque o vento vai passar,
né, a tempestade da vida. Eu falo para os irmãos, eu já passei por lutas, irmãos, que eu pensava que era o fim. Eu falava, não, mas agora acabou o mundo para mim. Pensava assim, né? Aí eu ia para o joelho, orava, chorava, falava, Deus, eu não sei como é que vai acontecer as coisas, eu não sei como vai prosseguir, mas eu confio em Ti. Sabe? Eu sempre tinha assim, sempre me ensinaram que a gente tinha que confiar em Deus, independente das circunstâncias da nossa vida. Então, meus irmãos, que a sua confiança possa estar plenamente no Senhor.